presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva há pouco que determina a redução das taxas de 40% impostas sobre alguns produtos brasileiros, produtos agrícolas. Isso passa a valer a partir do dia 13 de novembro, carne e café. E, além disso, tem outros itens. A gente está levantando todos os detalhes desse comunicado. A gente tem a informação que, inclusive, essa determinação vai exigir o reembolso dos impostos que foram cobrados sobre a importação a partir da data, de acordo com um texto que foi publicado pelo governo norte-americano. Então, a gente segue acompanhando essa determinação dos Estados Unidos, que retiram a tarifa sobre carne e café. Deixa eu só pedir para o Dávila trazer a sua avaliação. Era algo já indicado, né, Dávila? Naturalmente, já estava inclusive no radar que isso aconteceria, e você mesmo falou em programas passados que se interessa aos Estados Unidos nem precisa ter articulação, né? Eles farão o trabalho por nós, é mais ou menos isso, né? Canhato, eu não sou vidente não, Canhato, eu só apenas olho os fatos e vejo como é que Donald Trump atua. Se afeta o bolso do americano, ele é o primeiro unilateralmente a suspender as tarifas. E o café pesou muito, porque não há no mercado mundial alguém para fornecer café para os Estados Unidos. Teve problema de café no Vietnã, teve problema de café na Etiópia, teve problema de café em vários lugares. Então, era preciso baixar as tarifas para o americano não pagar cada vez mais caro no seu cup of coffee. Então, derrubou a tarifa. Quanto à carne, é um pouco mais interessante a história da carne. Eu acho que Donald Trump acabou conversando com seus assessores e descobriu que um dos maiores controladores do mercado de carne no próprio Estados Unidos, pasmem, é uma empresa brasileira. Ela comprou os frigoríficos americanos, ela domina o mercado americano de carne. Portanto, taxar a carne é novamente prejudicar o cidadão americano que gosta de fazer o seu churrasco, o que ele chama de barbecue, o seu hambúrguer no fim de semana, e, na verdade, acaba custando caro para todos os americanos. Portanto, Donald Trump acho que aprendeu que nesse mundo globalizado nem sempre são os americanos que controlam os produtos domésticos. E nesse caso, ficou claro que o gigante brasileiro é um dos principais controladores do mercado de carne. Então, tudo a ver com o pensamento de Donald Trump. Se afetar o bolso do americano, eu recuo no aumento de tarifas, porque, afinal de contas, como ele sempre fala, América em primeiro lugar, American first. Este é o raciocínio do presidente americano. As pessoas se perguntam por que não 50%, por que não a taxa inteira, né? Porque retirou 10% na semana passada e agora os 40%. Enfim, nesse comunicado, nesse documento, há inclusive a menção que a revisão das tarifas aconteceu após o contato com as autoridades do país. Agora, nesse documento, o governo norte-americano cita também a retirada das taxas sobre produtos agrícolas, mas não há menção, não há o detalhamento de quais produtos o governo se refere. Você, Mota, o que é preciso considerar sobre esse novo comunicado norte-americano retirando a tarifa sobre carne e café? Eu estou com a ordem executiva aqui na minha frente, Canhato, e realmente aqui está dizendo que Trump explica que essas tarifas foram colocadas por causa de políticas, práticas e ações do governo brasileiro que se constituem numa ameaça à segurança americana. E aí, no parágrafo seguinte, ele diz que em 6 de outubro de 2025, ele participou de uma ligação, ele fez uma ligação com o presidente do Brasil, durante a qual eles concordaram em começar negociações para tratar dessas questões identificadas por Donald Trump que motivaram a implantação das tarifas. Então, e aí o Trump diz, essas negociações estão em andamento. E aí ele diz, eu recebi informações adicionais e recomendações de assessores meus
que estão monitorando as circunstâncias que motivaram a aplicação das tarifas. Tá? E ele diz, por exemplo, na opinião desses assessores, alguns produtos importados, produtos agrícolas importados do Brasil, não deveriam mais ser sujeitos a tarifas implantadas, porque, entre outras considerações, tem havido um progresso inicial nas negociações com o governo do Brasil. E aí ele está dizendo, depois de considerar todas essas recomendações e as informações e o estado das negociações com o governo do Brasil, entre outras coisas, eu achei, então, necessário modificar o esquema das tarifas. Então, é isso que está escrito aqui. E eu vou ser completamente honesto, eu estou surpreso com isso aqui, porque essa admissão no documento oficial de que houve um progresso inicial nas negociações com o governo do Brasil, a princípio eu não consigo relacionar isso com nenhuma mudança naquelas condições iniciais que levaram Donald Trump a implantar as tarifas em primeiro lugar, né? E isso aqui não corresponde ao que muita gente está dizendo, né? Que Donald Trump, pelo menos não está escrito aqui claramente, que ele fez essa mudança porque as tarifas estão impactando preços ou a satisfação do consumidor americano. Pois é, pedir para o Beraldo trazer a impressão dele, né, a reflexão, o diagnóstico para essa determinação dos Estados Unidos. O Mota cita a ausência de uma mudança, né, para esse posicionamento dos Estados Unidos. Talvez na esfera política não, né, mas os ingredientes econômicos devem ter pesado, Beraldo? Olha, o governo Donald Trump, ele é reconhecido pelo seu pragmatismo. Nesse caso específico, né, como disse o Dávila, Donald Trump está observando única e exclusivamente o impacto que existe no orçamento das famílias norte-americanas em razão dessas tarifas. E as tarifas adicionais impostas ao Brasil complicaram alguns mercados, porque o Brasil acaba se tornando uma peça-chave no abastecimento de café, que acho que é o principal dele, suco de laranja, tem a questão das aeronaves, que também foi tratado, e aí quando a gente observa a questão da carne, Canhato, aí tem outro elemento. Primeiro, o Donald Trump ele não desistiu de tirar ou diminuir a força das empresas estrangeiras no mercado de carne norte-americano. Esse é um propósito que continua no cardápio do governo de Donald Trump. O problema é que isso não é uma coisa que você resolve do dia para a noite. É preciso tomar medidas que são medidas de longo prazo para fortalecer as empresas americanas e garantir que os produtores norte-americanos, o pecuarista norte-americano, volte a se fortalecer. Porque quanto mais concentrado é o mercado, e a gente viu isso acontecer no Brasil, o pecuarista ele vira escravo do frigorífico. Há uma completa inversão, porque o pecuarista que corre todo o risco, que coloca ali o seu investimento suado, e aí no final ele fica na mão do frigorífico. E isso a gente viu os frigoríficos arrasarem os pecuaristas brasileiros, e isso também acontece nos Estados Unidos. Pois bem, o Brasil, né, as duas principais empresas brasileiras nesse setor, têm uma presença imensa no mercado que nos Estados Unidos, Canhato, 4 empresas controlam 85% do mercado de carne. Dessas 4 empresas, as 2 principais são brasileiras, né, ligadas, do mesmo grupo. Então, é uma loucura o que está acontecendo. Só que enquanto não se resolve isso do ponto de vista prático, Donald Trump cedeu à questão orçamentária das famílias, mas também ao lobby, porque essas empresas se alinharam e se aliaram a parceiros estratégicos nos Estados Unidos que conseguiram colocar seus representantes no Salão Oval da Casa Branca. O lobby dessas empresas é 1000 vezes melhor do que o lobby feito pelo governo brasileiro para tentar resolver essa questão. Pois é, encaminharam agora a lista completa de produtos. Ô, Dávila, é produto à beça, viu?
carne bovina, café, frutas, nozes, produtos de cacau, café, chá, especiarias, vegetais, raízes, tubérculos, alimentos processados, bebidas, fertilizantes, minérios e minerais, combustíveis fósseis, petróleo e derivados também entraram nessa lista. Bom, sobra o quê? E aí muitas pessoas da nossa audiência perguntam, ok, então Donald Trump mudou de ideia? Aquelas questões políticas ele acabou esquecendo ou ele passa a concordar a partir de agora? Bom, ele separou bem, né? Agora a questão comercial da sua avaliação sobre o que acontece no Brasil, pautas que possivelmente ele e os Estados Unidos não concordam. E aí essa outra parte, então é preciso olhar para as sanções que foram aplicadas àquelas pessoas. Então o recado é esse? Claro, Canhato, porque na verdade as tarifas foram tomadas de sopetão. Aí agora começam a entrar os dados. Só o café, de agosto do ano passado para este ano, subiu 20% para o consumidor. Ou seja, ficou 20% mais caro. A popularidade de Donald Trump está no nível mais baixo. Portanto, afetar o bolso dos americanos não é um bom negócio para o presidente da República. E o presidente da República descobriu que se ele quer zelar pelos americanos, não pode colocar uma sobretaxa em produtos importados que, na verdade, aumentam o custo para o americano final. Isso não faz o menor sentido. E nós sempre dizemos aqui, Canhato, tarifa é imposto. Aumentar tarifa é aumentar imposto, aumentar o peso no bolso do cidadão. E agora, Donald Trump começa a entender melhor os dados, de acordo com seus assessores, mostrando qual é o impacto que isso está tendo na vida dos americanos. E aí ele recua. E recua com o pragmatismo de, evidentemente, zelar pelo interesse dos americanos. Então, na verdade, é um recuo, sim, de um presidente que atuou de sopetão no aumento das tarifas, misturando questão política com questão tarifária. Esse aumento de tarifa afetou enormemente o bolso dos americanos. Os dados comprovam isso. E Donald Trump está recuando. E aí vem com toda essa encenação de que está melhorando a negociação com o Brasil, que não sei o quê, que não é nada disso. O fato é, ele não quer sobrecarregar o bolso do americano. Capaz que o presidente dos Estados Unidos aprendeu uma boa lição. Tarifa é um mau negócio para todo mundo. Para o exportador, para o importador, para o produtor e principalmente para o consumidor. Agora, Mota, a partir disso, o que nós podemos esperar dos Estados Unidos em relação às pautas políticas, aquelas questões que foram mencionadas naquelas cartas publicadas por Donald Trump? Eu não tenho a menor ideia, Canhato. Eu estou aqui tentando entender o que está acontecendo, né? Como eu já comentei aqui algumas vezes, a partir do momento em que aquele teleprompter quebrou lá na ONU, as coisas pararam de seguir o rumo que vinham seguindo. Agora, eu vou aqui, respeitosamente, ser um voto dissidente. Eu não concordo com essa visão do Dávila, por duas razões. Primeiro, porque ela não está apoiada no que diz essa nota. E eu reconheço que existe a possibilidade do Donald Trump ter agido seguindo um determinado motivo e colocado aqui outra coisa, né? Só para dar uma disfarçada e não ficar muito, muito chato. Mas eu acho que existe uma outra explicação alternativa para isso. Eu tenho falado muito com amigos que moram nos Estados Unidos e, segundo eles, eu não sei se o Beraldo confirma isso na experiência dele, mas segundo essas pessoas que eu conheço que moram lá, o impacto das tarifas dos produtos brasileiros no custo de vida deles é nenhum. Por exemplo, um amigo meu me diz que o café subiu muito ano passado. O café subiu na época ainda do Joe Biden. Então, eu acho que uma explicação alternativa para o que está acontecendo e que é bastante consistente com a linguagem dessa ordem executiva é lobby, meus amigos. Alguém botou o time em campo aqui para jogar. E aconteceu alguma conversa, porque como é que Donald Trump menciona aqui nessa ordem executiva que está acontecendo um progresso inicial? A gente não viu progresso nenhum, pelo contrário, as declarações
do Marco Rubio, no penúltimo encontro com o chanceler brasileiro, foi: olha, faz o dever de casa, depois volta aqui. E, pelo que a gente ouviu falar, já comentamos aqui, na última reunião, o Brasil teria entregue uma proposta aos Estados Unidos, não foi isso? E a gente ficou aqui tentando adivinhar que proposta seria essa. Bom, pelo visto, foi uma proposta muito boa, né? Porque resultou aqui nessa retirada de tarifas. Mas continua a pergunta: qual foi a proposta? A gente precisa saber. Pois é, passar para o Beraldo, talvez complementar os questionamentos feitos pelo Mota, né? O Beraldo falava do pragmatismo dos Estados Unidos, mas há dúvidas sobre como o país vai tratar daquelas questões antes criticadas nos comunicados de Donald Trump. Bom, vamos lá. Existem alguns sinais na diplomacia, né? Então, quando há um acordo celebrado entre duas nações, o anúncio desse acordo também é combinado entre as duas nações. Não foi o que a gente viu agora. O anúncio foi feito de forma unilateral. Ninguém no governo brasileiro, pelo menos que eu tenha visto ou ouvido, falou sobre isso no dia de hoje e, de repente, sai aí um anúncio da Casa Branca e pronto. Ou seja, a decisão foi deles. A decisão não foi uma decisão conjunta ou mesmo não foi uma decisão em razão do encontro, da reunião e das discussões que aconteceram entre Marco Rubio e Mauro Vieira. Agora, uma coisa é fato, Mota, o custo de vida nos Estados Unidos aumentou muito. Hoje existe uma defasagem maior entre salários médios, né, o poder de compra diminuiu, digamos assim, e a inflação continua sendo uma preocupação, inclusive em relação à trajetória de queda dos juros norte-americanos. Os financiamentos, né, que aqui é um termômetro importante, financiamento de casa, todos os americanos têm casa financiada, até porque você tem um estímulo para financiar a sua casa e abater os juros pagos no financiamento do seu imposto de renda, e o número de financiamentos está em queda. Isso é preocupante. Os juros para financiamento estão em alta. Então, a economia norte-americana ela está engessada. É preciso colocar óleo na engrenagem para ela voltar a girar. E essas pequenas coisas, né, que acabam somando, por exemplo, você pega castanha de caju. Você comprar uma castanha de caju, você vai ver ali a origem dessa castanha de caju, são países da África, da Ásia e do Brasil, inclusive. Então, quando você, num produto desse, aumenta só o custo do produto brasileiro, é óbvio que os demais, eles também podem aumentar, porque eles sabem que a alternativa para o cliente ficou mais cara. E aí isso você vai tendo uma pressão inflacionária numa tendência de longo prazo. O governo norte-americano, o governo de Donald Trump, está muito atento a isso. E as empresas que já vinham numa crescente de preço e sentem o desaquecimento, elas vão segurar o máximo que podem. Mas chega uma hora que fica insustentável. Portanto, eu acredito sim que é o lobby, o Mota tem total razão, um lobby fortíssimo e muito bem feito, sobretudo das empresas e dos setores atingidos, mas é também o interesse do governo norte-americano em conter um processo inflacionário que está atrapalhando a condução da economia do país.